Apoio Cultural Escola de Línguas Millennium. Proton Editora. Olá, telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Estamos com os senhores mais uma vez, com o criador e presidente da Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, que estuda as causas psíquicas e sociais da destruição do planeta. A nossa associação tem a função de fazer uma campanha de conscientização das causas primeiras da destruição da Terra e da humanidade. Olá, Dr. Kep. Vamos colocar aí a entrevista do jornalista, Ortiz de Camargo Neto, para ver o que ele fala. Um assunto que eu gostaria de comentar é que as abelhas estão morrendo aos bilhões nos Estados Unidos e isso está deixando a todos preocupados, inclusive pessoas dos altos escalões. É um assunto que preocupa porque, como Albert Einstein disse, se um dia as abelhas desaparecessem, a humanidade só duraria mais 4 anos. Porque é claro, acabaria a polinização, acabariam as frutas, acabariam os animais e finalmente morreria o ser humano. Agora, o que eu acho incrível é que os cientistas dizem que não sabem a causa. Mas como que não sabem a causa? Qualquer criança sabe a causa. Se você está destruindo a natureza, é claro que as abelhas vão ser destruídas juntas. Então, uma aluna minha chinesa declarou o seguinte, que a natureza é a pele e nós somos os pelos. Se a pele acaba, como é que os pelos vão sobreviver? Então, nós sabemos que as abelhas precisam comer, Claro. E elas comem o quê? Elas comem o néctar das flores. É até engraçado isso. Então, se acaba as flores, elas vão comer o quê? Agora, alguém pode dizer, mas as flores estão acabando? Claro que estão. A cada vez mais, as florestas estão sendo dizimadas, as florestas floridas estão sendo transformadas em cidades, em desertos, em monoculturas, em pastos. E ainda existe a produção dos transgênicos, que é as flores transgênicas para repelir os insetos. É claro que se elas repelem os insetos, vão repelir as abelhas também, Uma coisa lógica. E por fim, os inseticidas, que estão sendo usados cada vez mais em grande escala nos Estados Unidos. Evidentemente, o inseticida é para matar insetos. E a abelha, sendo um inseto, é claro que ela vai morrer, Então eu acho incrível que os homens da chamada ciência não consigam ver uma coisa tão patente assim. Porque eles não querem ver que a loucura do ser humano está destruindo o planeta. Porque se eles tiverem que ver isso, eles vão ter que ver a própria psicopatologia. E eu digo uma coisa, se eles não virem a própria psicopatologia, não vão conseguir fazer uma verdadeira ciência, nem tampouco salvar a humanidade. O que o jornalista falou, Ortiz, ele falou das abelhas que estão desaparecendo, estão morrendo. É como se os cientistas não soubessem. Os cientistas geralmente são pagos pelas grandes organizações para esconder fatos assim importantes para a humanidade. Porque, afinal de contas, o cientista é que está causando esse desastre que o mundo tem, inclusive fazendo as bombas, os canhões, fazendo os tanques, fazendo esses artefatos de guerra para fazer as guerras, porque eles são funcionários. A maior parte dessas empresas, dos governos, do mundo todo, que são interessados em diminuir a população. Então, o que está acontecendo com as abelhas não é tanto assim algo que ninguém saiba, sabe sim, mas o que acontece é que, por exemplo, essa questão do excesso da população. Então, querem reduzir a população do mundo, mas não através do controle de natalidade, coisa assim, que tem os processos, inclusive naturais,
que são os que melhor funcionam. Então, eles usam assim a questão das abelhas, acabando com as abelhas, acaba com a maior parte dos alimentos. Então, fala dos transgênicos, quer dizer, põe os transgênicos também com essa intenção, para não ter tantos alimentos, para controlar a venda. Então, a pessoa vai plantar milho, por exemplo, e o milho só dá uma vez, porque é transgênico, e não tem aquele valor nutritício que o verdadeiro milho tem. Então, eles colocam inseticidas. Os inseticidas podem ser chamados de homicidas, para matar as abelhas e matar também os seres humanos. Então está havendo assim um acordo em geral para diminuir a população através desses elementos, mas em vez de usar a consciência, como a gente fala, para o ser humano ter menos filhos, como, por exemplo, na China, cada família só tem um filho, ou então eles estimulam para não haver excesso da população, como está acontecendo, por exemplo, também na França, na Alemanha, que a população não está aumentando assim, como nos países que não têm, vamos dizer, esses conhecimentos para ter excesso de população. Agora, veja a questão da psicopatologia, como é importante. Veja esse dístico aí. Geralmente, o ser humano não é aquilo que ele mostra. E quem começou a fazer essas descobertas no mundo moderno? Veja quem é. Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer era um alemão, né, de origem judaica, que ele escreveu um livro chamado A Vida como Representação. Então, notem, né, que ele falou que o ser humano, que a existência humana, ou então a humanidade, não era nada disso que eles mostravam. E o que era autêntico estava atrás do que o ser humano mostra, atrás do que a humanidade mostra. A humanidade não é boa como deveria ser, não é verdadeira, não é bonita como deveria ser. Então eu vou dar aí um resumo das ideias dele. Só é possível conhecer o que nos aparece, e não a coisa em si, inspirando-se em Kant. Ele dizia que, geralmente, a humanidade, o ser humano, acredita naquilo que o outro mostra. Então, ele deu a ideia de que, lá no fundo, ninguém poderia conhecer ninguém. Por isso que o Freud, se inspirando assim na Schopenhauer, ele mostrou que é possível conhecer, sim, e fez, então, a metodologia científica da psicanálise. Nós temos que dar mãos à palmatória e considerar o Freud como praticamente o maior cientista que a humanidade teve no método de tratar o ser humano, e não nas ideias que ele fracassou, porque ele não tinha conhecimento de filosofia, conhecimento de teologia. Ele era um médico, né, que fez formação acadêmica em Viena, que naquele tempo era a melhor faculdade de medicina do mundo, mas não tinha um conhecimento profundo sobre os outros campos. Então veja, em segundo lugar, o que ele escreveu, o que ele fez. O real é cego e irracional. O inconsciente, de Sigmund Freud. Então veja, né, essa ideia é fantástica dele. Ele contou um fato interessante, que o fulano estava andando a cavalo, estava atravessando uma cidade. Então ele encontrou-se com um amigo, e o amigo perguntou para ele: Fritz, aonde você vai? Então ele respondeu assim: você deve fazer essa pergunta ao cavalo. Veja, parece algo absurdo, né? Mas ele queria dizer o quê? Que o ser humano é conduzido
como se estivesse num cavalo. E esse cavalo seria a vida inconsciente, a vida interna, que inclusive é instintiva, tem aqueles defeitos todos que nós sabemos, e é isso que leva o ser humano ao bem ou principalmente ao descalabro e às doenças. Veja, em terceiro lugar. A consciência seria a mera superfície da mente ou a crosta? Então, Freud comparou o ser humano ao iceberg, né? Que é aquela montanha de gelo que mostra um pedacinho para fora, que seria, então, na opinião dele, a máscara, e o resto lá no fundo. Agora, notem isso, né? Que o que é importante mesmo é o que está dentro da água. Então, o que é importante no ser humano está escondido. É por isso que 90% do que o ser humano faz, do que o ser humano pensa, do que o ser humano praticamente diz, né? O ser humano que ele realiza no mundo é totalmente diferente daquilo que ele é no fundo. Então, veja em quarto lugar. Viver é sofrer. O mal é inerente à existência humana. Bom, Schopenhauer falava isso porque ele não tinha os conhecimentos, então, da psicopatologia moderna, como nós estamos tentando mostrar a todos os senhores. E não tendo, o ser humano, então, comete todos os erros que ele tem no interior, mas não sabe lidar com eles. É por isso que o ser humano tem que ver a questão da inveja, da soberba, da arrogância, esses elementos que são os que causam todos os transtornos na vida dele. Veja em quinto lugar. Os momentos felizes, através das artes, pela conduta ética. Então veja que o pensador, né, Schopenhauer, ele mostrava o valor das artes. Porque, por exemplo, a música, se não é uma música dodecafônica, uma música estridente, uma música feita pelo Schoenberg, que era também um judeu austríaco, que distorceu a harmonia, distorceu os fundamentos da composição musical. Se não for assim, a música é um elemento que não pode assim fugir do bem. Ela tem que usar todas as notas como elas são e toda a harmonia para ter o valor. Então veja que a concepção de vida que o Schopenhauer mostrou era uma concepção invertida, né? Que o ser humano usaria a máscara para fingir aquilo que ele não é. E a humanidade toda praticamente vive assim. Então já retornamos para o próximo segmento de hoje. Até já. Se os senhores tiverem interesse em organizar um grupo de estudos a respeito da ciência da trilogia analítica e das causas psicossociais da destruição do mundo, vocês poderão escrever para este endereço eletrônico stop@stop.org.br ou ligar para o telefone 30 32 36 16 com o código 11, que é a cidade de São Paulo, ou escreverem e consultarem o site www.stop.org.br. Aos países da América Latina, da Europa e dos Estados Unidos, acrescentar o código 55, que é do país Brasil. Veja um dístico que eu gostaria que os senhores prestassem atenção. A inveja é a mãe de todos os males. Essa ideia da inveja, colocando a inveja na ciência, é do próprio Freud.
ele, como cientista, era muito exato. Então, lendo, mesmo que ele tenha cometido erro na origem das moléstias, colocando mais questões da libido, né? Porque essa atitude no mundo moderno de querer resolver tudo pela libido veio dele, principalmente do Jung, que achava que essa força essencial que todo mundo tem seria a libido, mas é claro que não é, né? A força essencial que a pessoa tem, a Tesla chama de escalar, que vem do espaço, né? A energia que move, por exemplo, os aparelhos eletrônicos, que faz a eletricidade, que faz o elétron, o próton, que cria toda a energia, inclusive faz o coração funcionar. Que o coração, é claro, né, tem que ter uma certa sintonia com essa força do espaço, senão a pessoa tem problemas, né, seja cardíacos, né, de extrasístole e tudo mais. A pessoa pode levar um susto grande e até perecer por causa disso. Então veja, através da inveja, que o Freud descobriu, os estragos que o ser humano está fazendo. Veja esse cartaz. Desejo maior do homem é destruir tudo o que puder, inclusive a si próprio. Então veja que a questão da inveja leva o ser humano a ter ódio de todo bem. Então o problema da humanidade, o ser humano sofre, tem doença, não porque ele tem um defeito congênito, coisa assim. Se bem que ele tenha ele já nasça com essa questão do chamado pecado original, que é a própria inveja. Mas a atitude do ser humano, ele quer destruir porque ele tem inveja no bem, seja para os outros ou até para si próprio. Então ele destrói sem perceber. Ou a pessoa tem inveja ou tem consciência. A consciência da inveja é que tira a inveja da pessoa, reduzindo ao mínimo, se a consciência for muito forte. Veja em segundo lugar. Freud chamou a esta tendência de Trieb, instinto de morte. Então ele colocou a questão da inveja, de outros problemas do ser humano, como se fosse instintiva. Então ele chama Trieb, quer dizer que Trieb é pulsão, assim, na língua alemã. Pessoa que pulsa. Mas ele achava que vinha do instinto de morte. Veja em terceiro lugar. Por esse motivo, o planeta está sendo destruído rapidamente. Agora, não sendo o instinto a questão da inveja, da destruição, não sendo do instinto, se o ser humano prestar atenção, ele pode rapidamente corrigir. Porque quando ele segura a sua inveja, a sua destrutividade, ele segura a dos outros pela ressonância. Então veja que uma pessoa má faz muito estrago, mas uma pessoa boa faz um bem muito maior. Então basta, vamos dizer, numa cidade, ter alguns indivíduos bons para salvar toda uma cidade. Como aquele profeta, né, que Deus falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então ele falou, mas se tiver lá 50 pessoas boas, não salva? Ele falou, eu evito a destruição. Bom, isso é uma linguagem bíblica, né, do Antigo Testamento. Então o profeta falou, opa, então não tem 50 pessoas boas. E se tiver 20, o senhor não destrói? Ele falou, não destruo. Então não tem 20. E se tiver 10, não destrói? Não destruo. Então aí o profeta, acho que foi o profeta Daniel mesmo, ele falou, e se tiver 5 pessoas boas, não destrói? Ele falou, não destruo. Eu falei, mas então não tem ninguém bom lá? Então veja que é muito raro uma pessoa totalmente boa mesmo. E cada um de nós pode ser bom. Então veja em terceiro lugar. A energética invertida do ser humano atinge a todos,
até mesmo aos animais, plantas e solo. O ser humano tem o que ele quer, destruir a própria vida. Então veja que o sensorialismo é justamente esse é o problema que traz pessoa apegada à vida instintiva, né? Apegada à alimentação, a pessoa que se alimenta de mais ou de menos, ou então não aceita a alimentação, a questão do dinheiro, né? Do poder econômico social, ou mesmo a questão da libido. E aí foi o grande erro da humanidade pensar que no século XX ia resolver todos os problemas através, vamos dizer, das satisfações da libido. Agora, eu vou pôr aí um dístico que é muito importante, veja. Todo o universo é espiritual. O que eu quero dizer com isso, né? O Aristóteles dizia que o ser humano era um animal racional. Mas veja, animal, ele coloca animal, coloca o elemento material como fundamental. Mas depois coloca a questão da razão. Então, o que eu quero dizer é que o ser humano não é bem um animal racional. O ser humano, eu tinha na faculdade um amigo, o professor Van Acker, que falava que o ser humano tinha um corpo espiritualizado, mas também não era bem espiritualizado o corpo. Mas o ser humano é um ser, olha, veja o que eu vou falar, é um ser espiritual. O ser humano, vamos dizer, é um espírito. É um espírito que tem também uma parte visível, que é o corpo. Então, o corpo pode ser tratado como uma energética. É por isso que a pessoa pode destruir o corpo. É por isso que, em toda a criação, aquilo que é chamado matéria não é bem matéria como o pessoal pensa, porque senão não haveria o fim. Então, o Aristóteles dizia que a matéria era eterna por causa disso, pela confusão que ele fez. E as ideias aristotélicas foram a que predominaram na civilização, criando esse problema terrível, tirando a espiritualidade do ser humano. Então veja em quem a gente se baseou para escrever isso. Em Jesus Cristo. E outra pessoa que a gente se baseou muito. Em Nossa Senhora. Então veja que o papel dela, eu já falei outra vez na televisão, é mostrar que como ela era perfeita, né? Não tinha inveja, inveja seria o pecado original, é um caminho praticamente que as pessoas boas gostam de tomar, seguindo, né? Tentando diminuir o máximo que pode a inveja, ou então essa atitude agressiva, a arrogância que ela também não tinha, como a ira também ela não tinha. Então o valor dela não é, falo, mãe de Deus. Bom, mãe de Deus, é claro, né? Não pode ser, a não ser mãe do corpo, né? De Cristo, né? Que ela era. Agora, a mensagem que ele trouxe, veja bem, é a mensagem que nós queremos agora que vocês vejam. Veja qual é. Como realizar a parousia, que é o reino de Deus no mundo. Então, note que essa entrada da parousia já está acontecendo agora. Há um bom tempo, as pessoas, as organizações estão unindo suas mãos para tentar salvar a humanidade, inclusive esse programa que nós fazemos. E a maneira de salvar é fazer com que haja consciência dos males e principalmente a consciência do bem, que o ser humano não está usando. O mais importante é fazer com que o ser humano aceite o bem, que ele nasceu, vive e morre no bem, e não no mal. E cada vez que ele nega o bem, é que ele cria o mal para ele. Então não existe o mal por si, mas como negação ao bem. Veja
o que eu falo mais? Realizar o bem ao próximo o mais possível. Essa é a maneira de realizar, então, a parousia no mundo. Como falei, está começando agora. Em segundo lugar. Pagar bem aos que trabalham. Em terceiro lugar. Cumprimentar a todas as pessoas acessíveis, quer dizer, tratá-las bem, né? Observação. Desenvolver sentimentos e pensamentos bons sobre os outros. Eu vou colocar 2 dísticos finais para os senhores recordarem. Veja o primeiro deles, qual é? O mal sairá do mundo através da conscientização da inveja. Esse é o caminho para resolver todos os problemas da humanidade e para salvar a civilização, fazendo, então, essa parousia, né, que todos esperam. O ser humano, todas as idades e todos os países esperam essa parousia. E veja o último dístico. Não se trata de procurar o que é bom, mas saber por que o rejeitamos. Então a questão é aceitar o bem, sabendo que a gente não quer aceitar. E com isso teremos uma incrível civilização que está começando agora. Retornaríamos na próxima semana, neste mesmo horário, para darmos continuidade à nossa campanha de conscientização. Stop a destruição do mundo. Até lá.